Olá a todos, boa noite. Uma live do Matrizes Políticas sobre o Rio ainda é capital nacional. Estou aguardando o professor Christian para colocá-lo aqui também comigo, né? Vamos lá, como é que... Agora deixa eu lembrar como é que coloca o professor Christian aqui. Eu acho que é assim. Agora eu vou aguardar ele entrar. Oi, Christian, tudo bem? Tudo, querido, e você? Tudo bem, deu certo. Pronto. Adicionar. Enfim, Funcionou. temos aí o papo de alguma data já, né? O Rio é capital nacional. E, e é curioso como, quando a gente propôs esse tema, né, para o Pedro, que faz o background para nós, que é o designer e tudo mais, ele achou que fosse um pouquinho provinciano ou como é que posso dizer, particularista, né? Mas o que significa, digamos assim, mostrar que o Rio é capital nacional e que isso não é um papo de bairrismo, e que isso não é algo muito, enfim, ensimesmado, e que é um negócio nacional mesmo, tem a ver com o Brasil, tem a ver com memória nacional, tem a ver com o lugar em que o Brasil é atravessado, há uma identificação. Ao mesmo tempo, claro que isso não desfaz, na verdade, a complexidade do Brasil, a existência de Brasília, outras referências do Brasil. Tem muitas referências locais, né? No Nordeste, enfim, no Norte, o Sul tem cidades muito importantes. Mas o que significa essa ideia de que o Rio é capital nacional? É para mim a pergunta? Bom, é para nós, é para chutar, é para Na levantar verdade, a porta. não, você começou muito bem, né? O ponto central aí é o fato de que todos os países têm símbolos nacionais, né? Todos os países têm uns mais, outros menos, né? Dependendo do seu tamanho, da complexidade da sua geografia, da complexidade da sua cultura. Tem esses pontos, né? Essa questão da diversidade. A diversidade é inevitável, ela sempre existe. Mas alguma coisa a comunidade política nacional tem que ter em comum. Né? Ela tem que ter parâmetros comuns, ela tem que ter um terreno comum qualquer, em termos de simbologia, de identidade. Né? E a função das capitais é dar identidade identidade cívica, né? Para o conjunto da comunidade política, né? Para o conjunto da nação. Né? Esse que é o ponto, me parece, central para discutir essa questão da nacionalidade. E as capitais fazem esse papel, historicamente. Né? Os países são criaturas da sua capital. Os estados são criaturas das suas capitais. As nacionalidades são criaturas da capital. O Estado aparece com a concentração de poder na capital. Né? A cultura nacional aparece na produção da cultura através, né, de uma ideia de cultura única a partir da capital. Esse é um trabalho que leva um investimento danado. E aí, quando a gente pensa na questão da capitalidade, como é que isso se reflete na questão da capitalidade, a gente pensa em quê? Qual é a capital do Brasil? A capital do Brasil não é Brasília. Brasília não representa culturalmente o país. Brasília não representa identidade nacional. Se você eliminar... Nada contra Brasília, tá? Isso não tem nada a ver com Brasília em si, como ela está lá. Né? Mas o fato é que a antiga capital continua simbolizando o país. Se você imaginar algum lugar algum lugar no Brasil que pareça que pertence ao conjunto dos brasileiros, Alô, Christian? deve ser Brasília. Esse lugar continua sendo a velha capital, que é o Christian, Rio. Porque o Rio deu uma travada a hora que você falou o conjunto dos brasileiros. no conjunto dos brasileiros, se existe algum lugar onde ele esteja, onde eles se veem, na verdade, identificados com alguma coisa que abrange para além da região, para além do local, que lugar é esse? É São Paulo? É Monumento aos Bandeirantes? É a Avenida Paulista? Eu acho que não. É a Esplanada dos Ministérios de Brasília? É o Lago Sul? Né? Eu acho que se você jogar uma bomba em cima da Praça dos Três Poderes, Brasília fica sem símbolo nacional. Tá? É até engraçado que muita coisa de Brasília é associada ao Juscelino Kubitschek, não é associada ao país. Ao passo que não, os símbolos do Rio são todos símbolos nacionais. Agora, por quê? Porque o Rio é bonito? Porque o Rio é mais gostoso? Não, cara, é porque
houve um investimento entre 1808 e 1970, não é nem 60, 70, 75, na capitalidade do Rio. Foi um investimento da nação brasileira, no Estado brasileiro, de fazer do Rio de Janeiro a representação do país. E se você tem, muita gente tem raiva do Rio hoje, da situação que o Rio está, é justamente porque as pessoas, no fundo, querem que ele continue exercendo o papel de vitrine e não de vidraça. Exatamente porque ele representa o conjunto do país e não só o local, entendeu? Ou seja, mesmo aquilo que é negativo sobre o Rio de Janeiro representa essa permanência de capitalidade. Ou seja, aquela visão assim, ah não, mas é muita sacanagem, é muita roubalheira, é onde estão os piores políticos, é onde o Brasil se sente envergonhado em alguma medida. Isso também representa o modo como toda capital é uma vidraça. Né? Mas Como o que você... os argentinos batem em Buenos Aires, aquela frase, né, eu não sei se é o Vitor Hugo ou Dumas, né, que Deus criou a França, porque Deus criou Paris para que o mundo não conhecesse a França. Então, tem aquela coisa da capital, ela exerce também uma penumbra, né, sobre Mas esse ponto que você falou é demais. engraçado. É assim, quando o sujeito fala o Rio de Janeiro envergonha o Brasil para o mundo, o cara não percebe, mas é que o único canal que o Brasil tem para o mundo é o Rio de Janeiro, do ponto de vista simbólico. Porque nenhum outro lugar pode envergonhar o mundo, porque o mundo não conhece nenhum outro lugar do Brasil. Entendeu? Então, na verdade, o cara está confirmando a centralidade do Rio de Janeiro do ponto de vista da sua capitalidade, da sua representação para o conjunto nacional, entendeu? Vem cá, E aí, no fundo, a raiva é que você quer que a cidade volte a ser vitrine e não seja vidraça. Agora, o problema é que você criou uma cultura de capital e depois você trancou a cidade numa cultura política, numa amarração, numa roupa de município comum, de capital de estado mas, comum. assim, eu comecei, né, essa questão fazendo uma introdução. Nós começamos sobre o Rio ainda é capital nacional, e aí a ideia de capital é aquilo que representa um país para si, para fora. É a cabeça. A capital é a cabeça, né? Agora, tem uma questão muito complexa aí que leva a uma discussão contemporânea, a várias discussões sobre esse sentido de capital, né? A gente levanta aí uma bandeira de dupla capitalidade. Claro. E existem outros países, vários países, não é nenhuma jabuticaba, né? Vários países que têm mais de uma capital, oficialmente como oficiosamente, né? Oficiosamente a Alemanha praticamente tem 4 capitais, oficialmente a Holanda tem 2 capitais, a Coreia do Sul tem 2 capitais, a África do Sul... Chile, Bolívia, Holanda... Malásia, Arábia Saudita. Agora, o Egito está construindo a segunda capital agora. Exato. Agora, bom, então a gente levantou esse papo, porque tem uma discussão, tem uma PEC aí de um deputado, né, Daniel Silveira, sobre pedindo, né, o Congresso para o Rio de Janeiro, criando uma ideia de segundo Distrito Federal, enfim, tem um contexto aí, e isso é até original, porque em outras maneiras se discutiu em relação ao Rio de Janeiro a volta da Guanabara. Eu queria que você explicasse o seguinte: o Rio de Janeiro tem uma trajetória de entreposto comercial, militar, foi capital do vice-reino, depois foi capital do reino, né, em 1815, do Brasil, capital do Império, e aí nos anos 30 do século XIX há um desamarro, né, se desamarra a relação com o Estado fluminense. Então, já dos 1837 até, se eu não me engano, até 1975, isso. Não era um estado só, eram 2 estados, né? O estado fluminense, por algum tempo a capital foi Niterói, e o estado, digamos, a cidade, né, do Rio de Janeiro e depois Guanabara. Então, uma coisa assim, é importante falar um pouco disso, porque é uma história talvez pouco contada, ou pouco interpretada, e a carga de transformação que se tentou fazer, né, digamos assim, reafirmar uma outra identidade, pelo que você está falando, não deu certo, porque o Rio de Janeiro não conseguiu se estabelecer como um estado, como outro qualquer, né? Ainda há uma indefinição, as pessoas não sabem se são fluminenses, se são cariocas. O Rio de Janeiro não sabe se é capital apenas do estado fluminense ou se é uma capital nacional. Enfim, a confusão perdura. Eu diria que não é uma questão de fla-flu, nada disso, mas assim, você pode defender a mudança da capital para Brasília ou a construção de uma capital administrativa no interior do país,
Você tinha razões interessantes para construir Brasília. O meu ponto de vista é que eu acho que a solução que foi dada, né, que levou Brasília a ser capital única do ponto de vista formal, e que levou o Rio de Janeiro a ser rebaixado, primeiro a cidade-estado, e depois virar um município como outro qualquer, capital de um estado como outro qualquer, não foi a melhor solução que foi dada ao problema da capitalidade do Brasil. Porque se a gente olha o que aconteceu, Brasília nunca conseguiu virar capital no sentido pleno. Ela é a sede dos poderes, ela é a sede da maior parte da administração, porque a outra parte ficou no Rio até hoje, tá? Mas ela não consegue representar o país para o exterior, ela não consegue representar papel de capital cultural, né? Ela é uma cidade monumental administrativa, né? É um centro de decisão, mas ela não... Se você sair do Brasil, as únicas pessoas que sabem o que é Brasília são diplomatas, né? Então, e o Rio de Janeiro, por outro lado, só para terminar, também não foi uma solução boa, porque você não conseguiu, embora a ditadura militar tenha feito um esforço enorme para tentar esmagar a simbologia do Rio de Janeiro como capital, por causa da resistência da cidade ao regime autoritário e tal, enfim. Você também não consegue tirar... Você pode dizer que o cérebro do país, do ponto de vista do governo, está em Brasília. Você pode dizer que o bolso do país está em São Paulo, mas o rosto do país ainda é Rio de Janeiro. Então você precisa recuperar esse rosto. Então a ideia é que é preciso fazer uma espécie de ajuste, na verdade, nessa relação da capitalidade, que devolvesse ao Rio uma condição também de co-capital em relação a Brasília. Aí você conseguia resolver o problema das duas cidades. A história, na verdade, do Rio de Janeiro é essa. A história é que o Rio de Janeiro era a capital natural do país. Você criou uma capital no interior, por diversos motivos, alguns deles muito legítimos, né? Só que, o que foi que aconteceu? Depois você juntou, acho que isso foi pior ainda, juntou a cidade do Rio com o estado do Rio. Embora os nomes sejam sinônimos, eles não tinham nada a ver um com o outro já, fazia mais de um século e meio. E eu ainda, pessoalmente, continuo achando que a capital estraga o governo do estado do Rio. Porque você não tem uma capital normal de estado, você tem uma capital que continua sendo capital do Brasil em muita medida. Entendeu? E você estragou, na verdade, você estragou a forma de governar o estado do Rio. Eu acho que tem um problema estrutural aí. E é por isso que o estado do Rio não performa direito como estado. Por causa da peculiaridade da capital do estado ser, na verdade, uma capital que também é uma co-capital disfarçada de capital de estado ou de um município como outro qualquer, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser repensada. Isso atrapalhou, na verdade, tanto uma representação nacional, porque o Rio de Janeiro não deixou de ocupar um espaço que já era seu, embora não tenha mais o bônus disso, mas sim o ônus, né? E a aposta de que seria uma capital como outra qualquer, no sentido de representar um estado, também não se fez, porque há uma confusão aí entre esse interior que poucas pessoas... Em termos de Brasil, né? Eu posso dar um paralelo interessante, claro, que na verdade não é um paralelo? Por exemplo, Salvador. Salvador foi a capital do Brasil, depois virou uma capital de um estado como outro qualquer. Mas Salvador, quando foi capital, Salvador não existia Brasil. O Brasil era colônia, a capital do Brasil política era Lisboa. Então, por exemplo, no século XVIII, XVII, não existia ministério, não existia serviço público. Tá? Então, esse negócio de ser capital é enganoso, porque não era a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, hoje, em Salvador, você tem menos órgãos federais do que no Recife, por exemplo. Então, não é nesse sentido que está falando de capital. No Rio continua tendo 1/3 da administração federal, tem mais servidor federal do que Brasília até hoje. Então, entende? O ponto não é o Rio ter que virar um lugar, ele não tem como virar outro lugar como outro qualquer. Não só porque ele é mais recente, como na verdade o Estado foi criado no Rio, não foi criado em outro lugar. Né? Então, essas peculiaridades têm que ser levadas em consideração quando você quer entender o problema da política estadual no Rio de Janeiro. Né? Vou só falar uma coisa que eu acho interessante também, eu vou calar a boca e deixar você falar um pouco, coitado, que é o seguinte, qual é o outro lugar do Brasil em que você tem roubalheira, escândalo, governador preso, governador na cadeia, né, o sujeito acusado de ser populista, de fazer... Né? Onde é que é isso? Em que lugar é? Brasil. Que coincidência! Que coincidência! É exatamente na atual capital que acontece a mesma coisa. Então, isso não é um problema, me parece, um problema carioca, isso é um problema de capital. Aí você tem que tentar estudar qual é a cultura política das capitais.
que não é a cultura política das capitais de Estado. Capitais aqui, problema, cultura política, a especificidade da cultura política de capitais nacionais. Tá? Então, não basta esculhambar a política fluminense, é tentar entender por que é que ela é desse jeito. Porque se você não procurar entender por que é desse jeito, você não vai resolver nunca o problema. Você vai ficar falando mal à vontade e não vai resolver nada. E endossando isso que você está falando, não há como acreditar digamos, no sepultamento dessa estrutura ou dessa permanência de cultura política. Ou seja, não dá para achar que de uma hora para outra um lugar pode deixar de ser aquilo que sempre foi. Ou que você consegue sobrepor uma tradição política. Porque a gente foi marcado quando houve a transferência da capital para 1960 para Brasília, e depois a fusão em 15 de março de 1975, em que a cidade do Rio de Janeiro, que era chamada de Guanabara, né, com o antigo estado fluminense, uma expectativa de que, na verdade, tudo ia se normalizar e você formaria um estado forte, como outros estados, né, do Espírito Santo, né, Minas, enfim, como outro qualquer. Isso não se estabeleceu, o Rio de Janeiro vive em crises e, embora economicamente... O estado do Rio nunca virou um estado normal. Nunca virou um estado normal, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa noção de representação local nunca se deu em relação à cidade do Rio de Janeiro. Você nunca conseguiu... Você não deixou de ser capital nacional para ser capital local. Fica numa confusão porque, normalmente... os grandes momentos de representação nacional atravessam o Rio de Janeiro. Eventos, a imagem lá fora, né, alguns aspectos do que você falou. Então, Olimpíada, Copa, Eco 92, Copa. Entendeu? Toda a simbologia do Brasil. Lá fora você só sabe, as pessoas conhecem Rio de Janeiro e, às vezes, São Paulo. Ou seja, não há como... digamos assim, achar que isso pode ser superado, ou seja, não, vamos insistir achando que o Rio de Janeiro... Não, eu acho que não. Parece um erro, e quando a gente observa até a história essa história contemporânea, né, parece que foi uma tentativa de forçar essa ideia. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Célio Borja, que foi ele foi um dos articuladores do Estado da fusão, né? E ele conta de uma forma muito, muito peculiar, que ele escreveu 4 laudas para o presidente à época, né, o militar, o Geisel, propondo, olha, por que não funde esse troço aqui e tal? Mas nunca foi feito um estudo técnico, né? Ele até argumenta que deveria ter feito um plebiscito, mas a Constituição à época não previa, era uma ditadura, etc. Agora, havia uma expectativa, não, a gente apostava que ia dar certo. Com aquela coisa, assim, aquela vontade. Ou seja, essa vontade não dá mais certo. Assim. O que aconteceu do ponto de vista jurídico a Constituição de 46 previa a criação de uma capital no interior do país e previa que o antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, se tornasse um estado da Guanabara. A parte de Brasília foi feita, mas a parte da Guanabara foi desfeita pela ditadura, né, que impôs a fusão com o Estado do Rio. Ninguém foi consultado, não houve plebiscito, não houve consulta, né? Então, na verdade, você teve uma espécie de violação, na verdade, tácita do que havia sido combinado, né? E a Guanabara, na verdade, ela era o segundo Distrito Federal, até a fusão, porque os ministérios continuavam todos no Rio, os tribunais, né, o Superior Tribunal de Justiça da época, né, o Tribunal Regional Federal, era no Rio, enfim. Tudo isso era no Rio, enfim. Como até hoje, muita coisa no Rio. Os eventos de 64 aconteceram com grande importância no Rio. O sequestro... O AI-5 foi assinado no Rio. O sequestro do embaixador americano foi no Rio, porque o Itamaraty estava no Rio, não estava em Brasília. Quando que a embaixada francesa se muda, também foi uma das últimas. Já tinha tido a fusão com o Estado do Rio. Quer dizer, com o antigo Estado do Rio. A cidade do Rio com o antigo Estado do Rio. Ali isso é uma coisa engraçada, assim. Mas então, o nome da cidade não tem a ver com o nome do Estado? Isso aqui, no fundo, não. É igual Buenos Aires. Buenos Aires era a capital da província de Buenos Aires. Em 1880, você federalizou e criou o Distrito Federal de Buenos Aires. Então, a capital da província de Buenos Aires não é Buenos Aires. A capital da província de Buenos Aires é La Plata. Assim como a capital do Estado do Rio, do antigo Estado do Rio, era Niterói, não era o Rio de Janeiro. Né? Então,
eu acho que o problema é esse negócio de que você juntou um alho com o bugalho, entendeu? Então você não consegue dar liga. O atual estado do Rio é um estado artificial que já dura mais de 40 anos. Né? E é um experimento, na verdade, que foi um experimento do regime militar. Não foi um experimento feito por vontade geral. E depois de algum momento, eu acho que quando o Brizola virou governador, ele, digamos, tentou assumir, vamos tentar bancar esse Estado para ver se ele funciona. O Estado não funcionou. O experimento fracassou. Embora... A gente teve governadores de todos os partidos, de todas as cores ideológicas, todo mundo tentou. E não é um problema de uma pessoa. Né? É porque o Estado realmente não... Ele é uma construção artificial. Né? E isso prejudica a administração da cidade do Rio de Janeiro, e isso prejudica o país inteiro, porque o Rio de Janeiro continua sendo a capital simbólica do país, para o exterior e muito para dentro também, capital nacional, daí que vem a expressão, e ao mesmo tempo é péssimo para o interior do estado do Rio. Que fica abandonado, entendeu? O próprio fenômeno do Brizola é uma expressão da condição do Rio de Janeiro de palanque, né? Porque era um dos objetivos do Brizola era se tornar presidente. Então o Rio de Janeiro sempre serviu como um bom palanque para a ascendência política. Então, tinha uma coisa também de que se você tivesse um Estado forte, o Brizola estava mais, digamos assim, musculado, fortificado, para enfrentar, sei lá, uma candidatura à presidência, o governador de São Paulo, por exemplo, o governador de Minas. Né? Então também tinha esse tipo de cálculo. E o próprio fato da gente não ter reagido também tem a ver com a cultura da capital. Porque a gente obedece a tudo que o governo federal manda. Você não tem identidade estadual. Você não tem cultura política estadual. Você tinha cultura política estadual do estado do Rio. E a fusão com a capital do Rio de Janeiro matou a cultura política da Fluminense. Ninguém nem sabe quem eram os governadores. A cultura política do estado do Rio foi esmagada pela fusão. Ô, Christian, né? E tem uma coisa que a gente está falando aí que é... Tudo que a gente está falando parece local, mas não é local, né? É nacional. Porque tem reflexos nacionais em ícones políticos e tudo mais. Mas tem algo que você falou no início, que Brasília, em que tese ser uma capital administrativa do país, e ela não consegue ser uma capital que representa o país para si e para fora. Né? E o Rio de Janeiro ainda cumpre esse papel. É uma vidraça e é uma vitrine nacional ao mesmo tempo. Então, o que significa essa noção de representação? Porque isso envolve o paradigma democrático, isso envolve o modo como as pessoas se relacionam com o poder, o modo como uma capital ela precisa ter uma relação com o centro demográfico de um país. Como que a gente acha estranho? Eu não sei se você lembra quando a gente esteve num congresso no Uruguai, há uns 3 anos atrás, e aí daqui a pouco esbarrou com o presidente da República indo no teatro. No teatro, estava no teatro. A gente acha isso estranho no Brasil, como se um político não pudesse andar indo ao centro de uma cidade, dentro de um teatro, de um cinema, tudo mais, né? A gente aprendeu a achar isso estranho, quando deveria ser normal. É verdade. Mas isso tem muito a ver com a propaganda juscelinista da mudança da capital. Você inventou essa narrativa que até hoje você vê contada, repetida ad nauseam pela TV Senado, TV Câmara, que aí sempre teve o desejo de mudar a capital. Mas sempre teve o desejo de não mudar a capital também. Né? Enfim, que isso era uma fatalidade. Né? E aí que Brasília era uma coisa que já estava escrita na história do Brasil, que ia acontecer de qualquer jeito. Né? Que aí teve um sonho de um teatro italiano, que supostamente... Enfim, aquela mitologia toda da construção de Brasília. Né? E você naturaliza a ideia de que a capital tem que estar num centro territorial, que não é o centro demográfico do país, porque o centro demográfico é a região sudeste, especialmente o triângulo entre Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Né? Você naturaliza a ideia de que a capital tem que ser um lugar monumental, onde não tenha pessoas morando por perto. Né? Em que as pessoas que moram perto, na verdade, são 2 bairros de gente riquíssima, que é a Asa Norte e a Asa Sul, que se juntar tudo dá a população de Copacabana e de Ipanema, que a população de verdade da cidade tem que ficar a 15, 20 quilômetros de distância, que o lugar do poder é um lugar onde não dá para andar a pé, tá? Que é normal, tudo que Brasília criou, né? Porque Brasília, para ser viabilizado, teve que ter muita mutreta, quer dizer, você teve que criar muita mordomia, porque as pessoas não queriam ir para Brasília, tá? Você teve que criar apartamento funcional para as pessoas irem para lá, para os deputados irem para lá, para os senadores irem para lá, para os ministros. Você criou uma península dos ministros, cada ministro tinha uma casa oficial.
você teve que criar palácio de residência do presidente da Câmara, palácio de residência do presidente do Senado, você teve que criar palácio para vice-presidente. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a capital era no Rio, não tinha nada disso. O presidente tinha um palácio para morar, outro para trabalhar, se quisesse, eu podia morar no mesmo palácio. O Getúlio morou, Getúlio, nos anos 50, morou um catete, trabalhou no mesmo palácio. Mas, sei lá, o Juscelino ficou com medo do fantasma do Getúlio, ele despachava do catete e foi morar no Palácio das Laranjeiras. Tá? Mas assim, o presidente da Câmara morava no apartamento dele, em Copacabana. O presidente do Senado morava no Copacabana Palace, morava no apartamento dele no Flamengo. Os deputados moravam todos ali também, no Copacabana, no Flamengo. Quer dizer, você não tinha carro oficial, você não tinha nada disso. Você teve que criar esse negócio todo para poder justificar, convencer as pessoas a irem para lá. Os funcionários públicos, por exemplo, também não queriam ir embora do Rio, não queriam ir para Brasília. O que o Juscelino fez? Criou a dobradinha. Dobradinha é o seguinte: você ganha 15 mil reais no Rio, se for para Brasília vai ganhar 30. Aí, obviamente, o salário do funcionalismo foi lá para cima, tá? Para tentar convencer as pessoas a irem para lá. Então você criou uma cultura de privilégio, uma cultura de afastamento do povo, tá? Que não foi um negócio muito bacana. A gente está falando de história, não está falando do presente, mas tem muita coisa do presente que continua por causa disso. Claro, claro. Né? E essa narrativa da mudança da capital foi uma narrativa bem sucedida, porque você criou essa ideia de consolidar Brasília como um fato consumado, né? E você aceitou essa cultura política de insulamento do poder e de privilégio, mais ou menos, como se fosse um fato consumado também. E o declínio econômico do Rio, depois pelo desgoverno que foi causado pela fusão, e pelo fato de que o Rio sempre foi governado pelo governo federal, e de repente ele teve que se autogovernar, e não consegue se autogovernar, porque nunca se autogovernou. Né? Até o primeiro prefeito que foi eleito pelo Rio de Janeiro foi eleito em 1988. O Saturnino Braga. Né? Os prefeitos que são desde a República, desde sempre, em todos os lugares eleitos, desde o Império, que sabe que sempre. No Rio foi 25 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás que foi pela primeira vez. Então é uma cidade que não sabe se governar. Nem vai. Porque a presença federal do Rio é maciça, como se fosse Brasília. Se você tirar a capital de Brasília, entregar para Goiás, para Brasília, para a capital de Goiás, Brasília morre em 5, 10 anos. Uhum. Não só porque não tem economia lá, porque o Rio ainda tem economia, evidentemente, mas Brasília não tem para sustentar. O peso do serviço público em Brasília é tudo, né? Ou quase tudo. Mas você mata a cidade porque ela não tem cultura de autogoverno. Você habitua a capital a ser governada de cima. Tá? Esse é um dos problemas também do Estado do Rio. Porque o Rio de Janeiro sempre foi habituado a ser governado pelo presidente da República e por um prefeito nomeado por ele. Então o governador é um bostalhão, desculpa a expressão. Quer dizer, ninguém dá pelota para o governador. Entendeu? Tanto que o governador só aparece quando você está discutindo questão de segurança pública, que é a única atribuição que ele tem. Entendeu? Então, as eleições para prefeito do Rio envolvem muito mais a população da cidade do Rio do que para a eleição para governador. Agora, por quê? Porque o destino do Estado não está na mão dos políticos estaduais, está na mão de Brasília. Por quê? Porque a capital de todas as estatais relevantes do Brasil é o Rio de Janeiro. Né? Porque um terço da administração federal está no Rio de Janeiro. Porque o único lugar fora de Brasília que tem mais servidor federal do que estadual é o Rio de Janeiro. É a cidade com o maior número de militares no Brasil também. É a sede da esquadra, a capital da Marinha é o Rio de Janeiro, que não pode levar os navios lá para o Lago Paranoá, da esquadra brasileira. Entendeu? Então é tudo no Rio de Janeiro. Então você, por exemplo, o Rio de Janeiro, corrupto, Sérgio Cabral. Onde é que apareceu a corrupção? Foi na Petrobras. A Petrobras, a sede da Petrobras é onde? É no Rio. Uhum. Mas quem manda na Petrobras? É Brasília. Sim. Então, até a origem da corrupção do governo Cabral, na verdade, está em Brasília, em boa medida. Não tudo, né? Porque o Cabral também. Não vamos tirar o mérito dele. Não vamos tirar o mérito dele, coitado. Né? Agora, a César que é de César. Tem uma coisa aí que é importante, como a gente introduziu que, diferente de outros momentos, tem um questionamento sobre a condição do Rio de Janeiro. Não como outros momentos, porque não é apenas vamos retomar a Guanabara, né? Como existiu lá pelos anos 2005, por aí, mesmo nos anos 90, uma série de artigos do Jornal do Brasil, né, publicações, observando, questionando isso. Há uma diferença quando se coloca a noção de uma salvação nacional. O Rio de Janeiro não tem jeito por si próprio, e você está falando disso quando demonstra que isso. O desgoverno é muito grande, na segurança pública a crise de autoridade
é flagrante, isso gera favelização, ou é de um lado é traficante, ou é miliciano. É um lugar assim, Isso, o problema de completamente segurança pública. poroso, né, digamos assim. Agora, O Rio é terra de ninguém porque é terra de todo mundo, do Brasil inteiro, então ele não se governa, né? Agora, uma coisa que a gente estava conversando, como existe essa síndrome do fato consumado, tal qual foi comentado, ao mesmo tempo, é curioso como surgem essas demandas, esses questionamentos, esse estranhamento quanto à condição, porque uma bandeira foi levantada, segundo o Distrito Federal. O que é um Distrito Federal? Isso é importante responder. E por que isso voltou a ser uma demanda, uma colocação? Por que as pessoas param para pensar? Por que isso não é apenas a ideia de que é só Brasília, não é mais um fato consumado? É uma outra geração que veio, são pessoas que não sabiam da história pretérita, alguém que está se sentindo incomodado, olha, tem alguma coisa estranha aí, por que não? Enfim, se você apresenta outros cenários mundiais, observa que não é uma jabuticaba, ninguém está inventando a roda. Então, né, para arrematar a pergunta, o que é um Distrito Federal e por que a gente pode estar levantando uma bandeira aí, tanto em sentido assim, acadêmico, né, de análise, quanto até mesmo de política pública, no sentido de realização de algo diferente? Eu acho que é o seguinte, o Rio de Janeiro não é um problema dos cariocas ou dos fluminenses, é um problema nacional. Tá? É um problema nacional. Isso é percebido como um problema nacional. Tá? O que aconteceu é que você ao mesmo tempo perdeu a memória de por que o Rio de Janeiro é um problema nacional. Porque a gente esquece tudo que tem mais de 30, 25 anos, a gente esquece. Tá? Você teve a Guanabara, né, mas que também funcionava como segundo Distrito Federal, e aí a ditadura fundiu a Guanabara com o antigo Estado do Rio. E esse é um Estado que nunca funcionou. Né? Eu acho que você teve uma aposta nesse Estado na segunda metade da década de 80, como eu disse, do governo Brizola, aquela coisa que a esquerda comprou a ideia de que o Estado do Rio tinha que funcionar. Você tinha uma ideia um pouco da época, que eu acho que agora meio que morreu, ainda existe um pouco por aí, mas assim, de que a história é fatalidade, o que aconteceu, foi o destino que fez as coisas acontecerem, tinha que ser assim. E, na verdade, a gente vai ler a coisa da história, a gente desmonta essas narrativas. Brasília não foi porque estava na Constituição que Brasília foi feita. Brasília estava na Constituição há muito tempo, ninguém fazia, porque ninguém queria fazer. Tá? E quem queria fazer não tinha dinheiro, e depois quem queria desfazer também não conseguiu desfazer. Tá? Então, são os homens que fazem a história. Tá? São os homens nas suas conjunturas, nas suas circunstâncias. Né? Esse é um primeiro ponto. Então não tem essa coisa do fatalismo. O segundo problema é que os cariocas também não conhecem, e os fluminenses não conhecem bem a sua própria história. Eles sentem os males das decisões do passado, mas eles não sabem de onde vêm os males. E isso é uma coisa que tem que ser explicada. Né? Com essa história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi capital, continuou sendo capital no fundo até a década de 70, depois foi a ditadura militar que criou a fusão. Depois você teve uma espécie de traumatismo, né? Eu acho que teve um traumatismo da saída da capital que foi seguida de um traumatismo da fusão com o antigo Estado do Rio. Então, as gerações anteriores ficavam numa espécie de negacionismo. Não, o Rio de Janeiro continua lindo. Não tem importância nenhuma. Não, está tudo ótimo. Aí as empresas indo para São Paulo, né, esvaziamento econômico, segurança pública, favelização. Porque o Rio era a capital financeira do país, assim. O Rio era a principal cidade do país, inclusive do ponto de vista econômico e financeiro, até 60. Né? São Paulo só passa o Rio em 60, justamente. Né? E aí você fica num negacionismo, não, mas olha só, tem o Corcovado, tem o Pão de Açúcar, entendeu? Olha, você já viu o lugar mais bonito do mundo, a cidade mais linda do mundo, aí você fica confundindo o cenário com a cidade, né? Porque a cidade não, o cenário é bonito, mas o cenário não é a cidade, entendeu? E fica numa coisa de negar. Ou é tipo o aristocrata que está falido, que a casa começa a cair, ele fica fingindo que não está. Não, mas os meus avós eram ricos, então fica uma coisa de negacionismo, entendeu? E ninguém entende por que a coisa não melhora nunca. Por que entra gente, sai gente, governador. Aí você começa a dizer o seguinte: qual é o problema do Estado do Rio? É alguma coisa que jogaram na água do Guandu? Entendeu? Que todo mundo é corrupto, todo mundo é filha da mãe, né? que a polícia é corrupta. Não, é porque é um lugar que sempre foi governado pela União Federal. E, no fundo, os seus destinos continuam sendo decididos pela União Federal. E ele continua representando o país dentro do Brasil e no exterior. Então, como é que eu cheguei a gente chegou nessa ideia do segundo Distrito Federal?
O Distrito Federal é um lugar que representa o conjunto do país, tá? É um lugar que é o lugar de todos os brasileiros, do ponto de vista formal. Não é uma parte, ele representa a totalidade. Alguém tem dúvida de que o Rio de Janeiro representa a totalidade do país? Até as pessoas que detestam o Rio de Janeiro pelo que está acontecendo reconhecem implicitamente que a razão da sua raiva é porque o Rio é o símbolo do país. Então, por aí justifica o Rio voltar a ser Distrito Federal. Tá? Isso foi uma ideia que foi aventada na época da mudança da capital, em 60. Tá? Deputados levantaram isso. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a Guanabara não faz sentido hoje. Tá? Porque você resolve alguns problemas e não resolve os outros. O problema do Rio de Janeiro, isso é que muita gente, sobretudo liberais, não conseguiram entender há muito tempo. O problema do Rio de Janeiro não é econômico. O problema do Rio de Janeiro é político. O problema são as estruturas políticas. Você não tem cultura política de Estado. Você vem gente de todos os outros estados para cá, se candidatam e são eleitos. Entendeu? Como sempre foram, porque o Rio de Janeiro tem uma cultura de receber gente de tudo que é lugar. Tá? Isso não é um problema. Assim, se você é uma capital. Pelo contrário, isso é uma coisa ótima se você é capital. Mas se você deixa de ser capital e tem que começar a raciocinar como se fosse parte, como se fossem os interesses locais, isso vira um problema. E ao mesmo tempo você não tem como resolver esse problema. Então, assim, então ainda tem 1/3 de órgãos públicos no Rio, ainda tem mais funcionário público federal que Brasília, então leva tudo para Brasília. Pois é. Que beleza. Você vai concentrar tudo mais em Brasília, que é pior ainda. Aí vai ficar todo mundo insulado. Não é só 2/3, é 1/3. Mas isso é uma asneira, porque tem coisa que não pode levar para Brasília. Você não tem como levar para Brasília os museus nacionais, você não tem como levar para Brasília a esquadra, você não tem para levar para Brasília uma porção de coisa. Né? Sobretudo, constitucionalmente, você não pode levar os servidores federais que fizeram concurso para o Rio para Brasília. Tá? Então você não tem como resolver isso. E se o problema do Brasil, que é o problema do Rio, é uma decadência do Rio, você acelera a decadência do Rio, em vez de você resolver a decadência do Rio. Entendeu? E não supera também esse drama, né, de um lugar que não consegue se autogovernar. Não, porque ele não tem identidade própria. É que não tem identidade própria. Isso é que é o pior. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você não tem como tirar do Rio o que já saiu. Tirar o que ainda ficou. Você não tem como tirar porque você piora a situação do Rio. Tá? E, ao mesmo tempo, a cidade não tem como se autogovernar. Eu acho que o resto do Estado tem como se autogovernar. A gente pode discutir a questão da Baixada Fluminense. Sim. A gente pode discutir a questão da Baixada Fluminense. Eu acho razoável a ideia de ter que trazer os municípios limítrofes, por exemplo. Tá? Porque fazem parte, a influência da capital sobre eles é maior do que a do interior do Estado e tal. Tá? Mas, assim, o Estado não consegue sobreviver com essa capital dentro do Rio, que não consegue se governar. Ele não consegue se governar porque ela é nacional antes de ser estadual. Então, qual é a solução desse negócio? Se o Rio não tivesse mais nenhum órgão público aqui, se o Rio não continuasse a ser capital, eu acho que não fazia sentido ficar discutindo isso. Tá? Mas o problema é que o Rio continua se pensando capital porque ele continua sendo capital, paralela a Brasília. Então, a União é dona de 15% do município do Rio de Janeiro. Tá? A União tem entre tudo que está entre Brasília e o Rio, 1/3 dos órgãos públicos estão no Rio. Então, assim, o Rio continua sendo uma capital. Eu sou funcionário federal. A maior parte Entendeu? do território público do município do Rio de Janeiro, né, entre o Estado, o município e a União é a maior proprietária, inclusive predial também. O Porto do Rio de Janeiro é da União. Brasília, a Floresta da Tijuca é da União. O Cristo Redentor é da União com gestão da Igreja Católica. Tá? Então, na verdade, você começa a olhar a União é a maior proprietária. Sim. Do município do Rio de Janeiro, entendeu? Então é impossível isso aqui virar um lugar como outro qualquer. Então, na verdade, a ideia do segundo Distrito Federal vem da ideia de que o Rio continua sendo, na prática, uma capital, ela é co-capital, ela é símbolo lá fora, é símbolo aqui dentro, a administração pública ainda está pesadamente aqui, o maior número de servidores federais continua sendo aqui. Entendeu? Então, como é que você resolve isso? Então, você simplesmente reconhece aquilo que as coisas são. Você não está inventando a roda. Tem gente que ouviu falar da ideia e diz assim, a gente vai ter que fazer outra cidade do Rio de Janeiro para virar Distrito Federal. Até nisso, o imaginário de Brasília foi
Sim, Foi forte. Gente, a gente chama, o bairro dos Ministérios em Brasília chama-se Esplanada, por porque causa do castelo. tiraram o nome da Esplanada do Rio, porque no Rio era Esplanada, que era a Esplanada do Castelo, onde ficavam os ministérios aqui no Rio. Entendeu? Então os prédios continuam, dos ministérios Não, continuam todos no Rio, Itamaraty, Ministério do eu Exército, acredito. Ministério da... Entendeu? É curioso, né? Porque nos anos 50 que tinha sido acabada a obra da esplanada ali do castelo. E logo Né? quando ficou bonitinha, terminou, levou para... Não, quando o Juscelino resolveu fazer Brasília, os prédios dos ministérios do Rio tinham acabado de ficar prontos. Isso que é Exato. mais engraçado, entendeu? Ou mais trágico, né? Sim. Depende do ponto de vista. Então, por tudo isso, simplesmente o seguinte, assim, o Rio de Janeiro é uma capital, na prática, exerce função exclusiva de capital estadual? Não. Ele é um município como outro qualquer? Não. A presença federal é maciça? É. Né? Número de funcionários, presença, simbologia. A União usa o Rio de Janeiro como capital para o resto do país, para o resto do mundo. Então o Rio de Janeiro, na verdade, continua sendo a capital. Então o Rio de Janeiro tem que virar o quê? Tem que virar um Distrito Federal. Por que só pode ter um Distrito Federal? Onde é que está escrito isso? Lugar nenhum. Tá? Isso não é... Não, está na Constituição que tem... Sim. A Constituição diz que tem um, não diz que não pode ter dois. Não pode ter dois, isso. Tá? E tem um monte de países do mundo que tem duas. Então, se o Brasil de fato tem duas capitais, e isso é um problema insolúvel, vamos parar de dar murro em ponta de faca. Não tem como insistir nesse diabo desse estado do Rio que a ditadura inventou em 75. Tá? Não tem como continuar isso. Vamos reconhecer as coisas como elas são. O município do Rio de Janeiro é um distrito federal paralelo a Brasília. Tá? Os destinos do Rio de Janeiro são governados são dados de Brasília. Então, se você quer qualquer saída para o Rio de Janeiro e para o problema que o Rio virou para o Brasil, passa por reconhecer o fato de que o Rio de Janeiro continua sendo capital nacional do Brasil. Quer dizer, é a cidade que representa o conjunto da nacionalidade. Você pode dizer que Brasília representa hoje o Estado brasileiro, politicamente. Sim, administrativamente, sobretudo. Isso, mas do ponto de vista nacional, né, as pessoas vêm para o Rio porque elas vão encontrar os símbolos nacionais, que é o Pão de Açúcar, que é o Corcovado, Biblioteca Nacional, que podem ser os museus históricos, o Palácio do Catete, o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, né, a Praia de Copacabana. Isso são símbolos nacionais. Né? Não são símbolos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre se emprestou para fazer esse papel de representação nacional. E o Rio de Janeiro não sabe fazer outra coisa. Infelizmente, a vocação do Rio de Janeiro é ser capital. Então, se outro lugar é capital, virou capital, não tem outra solução de termos de vocação do que você reconhecer que o Rio também seja capital. Esse é o ponto. Bom, é um desafio vencer tanto um argumento às vezes moralista, né, no sentido de que o Rio é a bandalheira e que isso não serviria para ser capital nacional, como se, na verdade, isso não representasse também essa expectativa quanto à nação. É a vidraça, a ideia da vidraça. Né? Mas... Eu acho gozado, porque os americanos ficam assim, Washington é a bandalheira, então tira a capital de lá. Sim, mas eles não vão fazer isso. Aí você vai passar a dizer, o lugar para onde a capital for vai virar a nova capital da bandalheira, entendeu? Exato. Agora... Fala. Não, a gente pode deixar agora esses minutos finais para se tiver alguém do público aqui fazendo perguntas. Já está acabando? Caramba. Tá. Passou rápido. 15, né? Uns 15 minutos. Mas, bom, é claro que quando levantou a ideia, surge como é que vai ser, como é que seria, né? Todo mundo cria um estranhamento inicial, né? Tem aquela frase do Fernando Pessoa, primeiro estranhas, depois entranhas. Então, tem um estranhamento. E o que é isso? O que seriam dois distritos federais? Como é que funcionaria? Né? Até uma pergunta aí do Roberto Mota. Como é que funcionaria dois distritos federais? Fala. Tem várias configurações, né, no mundo. Cidades, algumas, por exemplo, em que a segurança pública é administrada pelo ente federal. Pode-se pensar em divisão de poderes, né, trazer algum poder para cá. Nessa PEC que foi apresentado, pressupõe o legislativo vindo para o Rio de Janeiro. Já tivemos ministros do Supremo falando que o STF deveria estar em outro lugar que não Brasília, como é na Alemanha. Na verdade, na Alemanha é numa cidade afastada de Berlim. Enfim, o que você pensa em relação a modelos, né, de funcionamento de dupla capitalidade? O que você falou, o que seria melhor para o país, como assim, o que seria melhor e o que seria possível, né?
Cara, eu acho o seguinte, assim, o segundo distrito, o Rio de Janeiro já é segundo distrito federal. Então, o mínimo do mínimo é você dizer o seguinte, olha, o mesmo tratamento que Brasília tem, o município do Rio de Janeiro também tem, pronto. Né? A questão do se coisas devem voltar para o Rio, ou se coisas que estão no Rio devem ir para Brasília, e aí isso não... isso da cabeça de cada um. Por exemplo, foi o deputado Daniel Silveira que acha, por exemplo, que o Congresso devia voltar para o Rio. Né? Eu não entro muito nessa discussão, porque eu acho que isso é uma discussão dos poderes, né? Que deveria ser travada. Agora, na minha cabeça, eu acho, por exemplo, dos poderes, seria o poder mais razoável para voltar para o Rio seria o Congresso mesmo. Eu acho que o deputado tem razão. Porque o Congresso é mais fácil, é só o Congresso. Então o Congresso traz de volta. O Palácio Tiradentes, a antiga sede da Câmara, está aí. Você tem edifícios que estão prontos para desapropriar, para fazer os anexos dos gabinetes. Isso é mais fácil de trazer. Né? O Supremo, por exemplo, está tudo em Brasília. A Procuradoria da República tem em Brasília, o STJ tem em Brasília. Então é um pouco mais complicado. A não ser que o Supremo virasse um tribunal constitucional. Se o Brasil fosse parlamentarista, semi-presidencialista, tivesse um tribunal constitucional a moda europeia, para mim, a sede da presidência tinha que ser no Rio e a sede do Tribunal Constitucional ficava no Rio. Né? O Itamaraty voltava para o Rio, porque aí o Rio era uma espécie de capital dos poderes arbitrais, entendeu? Porque o presidente do parlamento, o parlamentarismo é um poder arbitral. O Tribunal Constitucional também. E Brasília ficava de capital político ordinária, entendeu? Administrativo. Mas a gente não está assim. Se tudo se mantiver como está, o normal realmente eu acho que era o Congresso vir para cá. Ao mesmo tempo, como os palácios do governo que o governo do Estado usa, o Palácio Guanabara e o Palácio Tiradentes, continuam sendo da União, meu caro ouvinte, você sabia dessa? Até os palácios do governo do Estado do Rio são federais, na verdade. Estão emprestados para o governo do Estado, para você ver o nível que as coisas são aqui. Tá? Então, seria natural que o presidente tivesse o palácio dele aqui, onde pudesse despachar no Rio. Isso, óbvio, deveria ser o palácio, sei lá, o Palácio das Laranjeiras, tá? Que está emprestado mesmo para o governo do Estado. Né? Você pode imaginar também a sede de alguns ministérios virem para o Rio. Assim, ministérios que tenham a ver com o Rio de Janeiro. Por exemplo, o Ministério da Defesa. Eu não acho que o Ministério da Defesa devia vir para o Rio de Janeiro, devia ficar em Brasília. Embora o comando da Marinha devesse ficar no Rio. Né? Mas por quê? Porque o conjunto do território não faz sentido o Ministério do Exército, que cuida do território todo, está numa ponta do território. Ele tem que ficar em Brasília. Entendeu? E assim, o Ministério da Integração Regional tem que ficar em Brasília. Sim. Né? Estou dando só exemplos assim. O Ministério da Educação pode ficar em Brasília. Mas o Ministério da Cultura tem que ficar no Rio. Sim. Entendeu? Porque a maior parte dos órgãos da cultura ainda estão no Rio. Eu pertenço a um deles. Minas Energia também. Minas Energia, a maior parte ainda está no Rio. Tá? Então você pode fazer uma espécie de uma divisão em que 1/3 ou 1/4 dos ministérios pudessem ter o gabinete no Rio. Ainda tem essa, tá? Não é que o ministério volta, porque todos os ministérios são repartidos entre o Rio e Brasília até hoje. Até hoje. O Ministério da Justiça, o Arquivo Nacional é no Rio. Tá? Enfim, não vou entrar aqui nessa discussão. Mas então, na verdade, não é onde fica o gabinete do ministro. Porque os outros órgãos podem ficar. Então você pode trazer alguns gabinetes dos ministros de volta para o Rio. Alguns, mas o resto fica em Brasília. Né? Eu acho que isso seria razoável. Por exemplo, o Ministério do Turismo, a sede tinha que ser no Rio, não tinha que ser em Brasília. Não faz sentido. Tá? Então eu acho uma coisa razoável. E o Congresso, o Congresso sobretudo. Porque o Congresso tem que ficar no centro demográfico. É isso. E não no centro geográfico. O centro geográfico não quer dizer nada. Senão a capital da Rússia tinha que ser da Sibéria. Ou a capital dos Estados Unidos tinha que ser no Kansas. Isso não faz nenhum sentido. Tá? Aí o Congresso tem que ficar no lugar onde que tenha simbologia nacional, simbologia de nacionalidade, entendeu? E não num lugar onde ninguém consegue chegar, a não ser quem mora em Brasília. É bom lembrar que a única grande cidade que fica perto de Brasília é Belo Horizonte. Belo Horizonte está a 500, 600 quilômetros de Brasília. Tá? Então, eu acho que se um poder tivesse que vir para cá, o mais simples e o mais lógico seria o Congresso Nacional mesmo, e nisso o deputado Daniel Silveira acertou. Claro. Não, porque isso cola com a ideia da representatividade, né? Você precisa ter uma liga, né? Uma proximidade com o centro demográfico, porque esse é um dos dramas de Brasília, né? A demofobia. Então,
surgiu como algo demofóbico, e é curioso, né? A gente já conversou como que Brasília até hoje nunca conseguiu construir uma praça, por exemplo, como foi a praça A Cinelândia, ali da né? A Praça Cinelândia, Floriano. a Praça Floriano, em que há uma fusão ali, houve uma fusão, né, de intelectualidade, centro cultural, os Isso, políticos bem atuavam. lembrado. Então, uma nação, ela precisa disso, precisa sentir É bom isso. lembrar o seguinte, a Cinelândia, para quem não sabe, é o seguinte, o prédio do Senado ficava num lado, o Supremo Tribunal Federal ficava no outro, a Câmara Municipal ainda fica lá, né, do outro lado. Você tem os bares onde sentavam os intelectuais da população, Amarelinho, tudo girava ali em torno Teatro da Municipal, Cinelândia. Museu de Belas Não, Artes, Biblioteca Nacional. e no tempo do Império era na Praça 15, que era a sede do governo. Então você tem um lugar que fica no meio da cidade, você tem essa efervescência, como Buenos Aires, como Cidade do México. Se você for a Buenos Aires, Cidade do México, Santiago, são Bogotá. capitais que parecem muito com o Rio, parecem muito com o Rio. Uhum. Tá? Então, em Brasília, propositadamente, o plano urbanístico de Brasília foi feito de propósito para criar esse afastamento. Ele tinha uma mentalidade tecnoburocrática, tinha uma mentalidade demofóbica, era para afastar mesmo. Era mesmo, parece que é lenda, mas foi mesmo. Você encontra o Juscelino falando que tem que tirar a capital de perto do povo, tem que tirar a capital de perto do estudante, tem que tirar a capital de perto de operário. Tá? Ele disse isso, está escrito no livro dele. Não, isso gerou uma Entendeu? consequência perversa, né, muito ruim para um lado quanto do outro, né, porque a gente tem desde uma crítica digamos, de esquerda contra essa, né, em relação a esse processo de demofobia, mas também ícones da direita, por exemplo, Gustavo Corsão, o próprio Lacerda, o próprio Roberto Campos depois, criticando esse processo de, digamos assim, atrofiamento, de Você sabe o que eu soube? esvaziamento do Rio de Janeiro. Você sabe o que eu soube? O Roberto Marinho nunca se conformou com a mudança da capital, ele tentou impedir, disse pro Juscelino fazer a capital de Jacarepaguá, que era um descampado na época. Né? Em 90, ele conversou com o Roberto Campos. Assim, o problema do Rio é que o Rio sempre ficou numa situação seguinte, sempre houve um pessoal que percebia que o Rio não tinha outra vocação do que representar o país. Só que a gente ficou sempre preso entre um dilema, na verdade, falso, que era assim, ou voltar a virar Guanabara, que na verdade não resolve, parece que está querendo separar o Leblon da Rocinha, parece uma coisa meio elitista, entendeu? Ou você vira capital de novo. Então, quer dizer, isso não tem como virar capital de novo, porque Brasília existe. Brasília tem 3 milhões de habitantes. Sim. Não existe. Brasília não é um negócio no meio do mato lá que você não tem ninguém. Brasília é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Tudo bem, o Rio tem. A região metropolitana, quer dizer, a região metropolitana de Brasília tem 3 milhões, o Rio tem 12, São Paulo tem 20, sei lá, 18, 16, tá? Mas nunca ninguém pensou na ideia de ter 2 capitais antes. Mas eu tô contando essa história com a do Roberto Marinho, que disse que morreu. O meu tio, eu tenho um tio que é embaixador, que era amigo dele, ele disse assim, até o final ele foi com esse negócio da. Né? Pena que a gente não estava lá para dizer a ele que podia ter 2 capitais, entendeu? Ninguém teve essa ideia antes da gente. Até porque até 75 funcionava na prática, como a gente comentou, né? O que aconteceu foi a fusão que sepultou. Mas eu agora pegando uma pergunta aqui para a gente encerrar, da Sara, qual é o maior impasse para reconhecer o Rio como capital federal? Bom, primeiro a gente tem que frisar que, na verdade, a Brasília é uma realidade, então a ideia, né, que está se colocando hoje é de dupla capitalidade, de um segundo Distrito Federal. Eu acho que há 2 impasses, eu não sei se você concorda comigo, Christian. Primeiro é convencer a bancada local, os próprios cariocas, de que o Rio de Janeiro precisa de uma salvação nacional. E um segundo momento, demonstrar que isso é uma causa que não é uma causa localista, é uma causa nacional. É uma causa de que os problemas do Rio de Janeiro se tornam problemas nacionais. Eles são mimetizados nacionalmente. Você tem que falar disso aí, a questão da segurança pública. Como é que a gente exporta até o diabo dos modelos de criminosos nos carros? Não, a origem do PCC é uma origem que mimetiza, que ela copia o Comando Vermelho, por exemplo. Então, o fenômeno da ausência de autoridade do local, ela se expressa, ela se emascula, né, fortalece redes criminosas para o país inteiro. Então, a imagem do lugar vai sendo deteriorada e um cenário aí de crise de autoridade. E mais do que isso, né, o problema já não é mais de segurança pública, é um problema de segurança nacional. A gente tem questão... É a soberania do país que não é mais
afirmada. Então, esse reconhecimento, ter esse clique, me parece que é superar um desses impasses aí, que é da pergunta da Sara, né? Qual é o maior impasse? Eu acho que é observar que isso não é um problema meramente local, muito menos localista. É uma necessidade de se encontrar, né, do país se encontrar consigo mesmo, de resolver um problema, digamos assim, dessa população, né, que não é desprezível, e um reconhecimento de uma realidade, né? Eu acho que os impasses, ou seja, em primeiro lugar, tem que superar essa história da carochinha que o Juscelino Kubitschek inventou da mudança da capital. Entendeu? Que é uma coisa que acabou o Brasil, o Rio de Janeiro era a capital provisória do Brasil, que estava de passagem ali, ficou 160 e tantos anos de capital provisória do Brasil, entendeu? Isso é o primeiro. Segundo, é entender que o Rio de Janeiro continua sendo capital do Brasil. Co-capital do Brasil. Ele continua sendo. Capital não é só o lugar onde o presidente despacha, tem ministro e senador. É o lugar que representa o Brasil. A cara do Brasil é o Rio de Janeiro. Tá? Então, esse é o segundo. Aí tem que reconhecer que, assim, entre tudo que está no Rio e Brasília, porque afinal também tem órgãos federais que não estão no Rio e Brasília, mas entre tudo que está entre Rio e Brasília, um terço está no Rio. Então, o Rio, ele é, de fato, ainda um Distrito Federal. Então, essa é uma coisa que tem que ser reconhecida. Ele funciona como tal, e essa é a causa do desgoverno, da impossibilidade de você conseguir transformar o Rio de Janeiro num estado como outro qualquer. Ele não vai ser. Nunca vai ser. Isso é né? Em terceiro lugar, convencer as pessoas, especialmente fora do Rio de Janeiro, de que o problema do Rio de Janeiro é um problema nacional, não é um problema local, como você estava dizendo, entendeu? Você não vai. A solução para os brasileiros do problema do Rio de Janeiro é tirar o Rio de Janeiro da mão dos cariocas. E voltar a ser como era antes, entendeu? Não, e o governo federal voltar, né, a governar a cidade do Rio de Janeiro. Assim, não adianta você achar que isso aqui vai virar um lugar normal, porque ele não é um lugar normal e não vai voltar, porque nunca foi. Não vai virar um lugar normal. A União e o Brasil tem que retomar o Rio de Janeiro da mão dos cariocas, porque aqui não é um lugar, né, que consiga se autossustentar do ponto de vista da política. Então, por isso eu digo, né, que o problema do Rio de Janeiro é político, não é um problema econômico. Até porque os benefícios naturais até do próprio Rio de Janeiro, eles são pilhados localmente e não há uma defesa, um cordão de defesa local, como os royalties, a questão do ICMS do petróleo. É espantoso. A produção, por exemplo, de gás no Rio de Janeiro é uma coisa. Pois é, então assim, não, mas o Rio de Janeiro tem petróleo, o Rio tem natureza, tem turismo, o Rio de Janeiro tem. Não adianta, isso é irrelevante. O problema do Rio de Janeiro não é dinheiro, o problema é desgoverno. E só a presença federal de volta no Rio consegue resolver isso. Né? E aí a gente pode discutir se o modelo atual de Distrito Federal, isso, né, também não tem que ser rediscutido. Será que, por exemplo, como o Rio antes e Brasília hoje, será que o governo federal tem que ficar subsidiando educação e hospitais e saúde pública no Distrito Federal? Talvez não. Talvez ele devesse se limitar só à segurança pública. Então o Rio de Janeiro talvez devesse se limitar. Não, a presença federal seria nomear um secretário de segurança pública permanente no Rio, como se fosse uma intervenção federal permanente na segurança pública. Em Brasília, talvez devesse ser a mesma coisa. Mas você vai ferrar Brasília, porque Brasília sustenta. Não, você faz uma transição de 10 anos. Cara, dá para fazer tudo, é só ter razoabilidade e bom senso. Isso é interessante, porque a gente abre margem também para algo que nos falta, né? Criatividade. Então, isso pode gerar também uma questão, por exemplo, isso vai criar uma questão sobre o próprio funcionamento do Congresso, essas reformas políticas e tudo mais. Cria uma dúvida nas pessoas. Não é estranho que a representação das pessoas popular seja tão distante das pessoas, porque o centro demográfico não é em Brasília. Então, como é estranho nessa distância? Enfim... só uma coisa. Mas então a cidade grande agora é São Paulo. Por que não leva para São Paulo? Porque São Paulo não tem ninguém da União lá. Não tem prédio nenhum, não tem propriedade da União. São Paulo não tem nada disso. Cristian, e um exercício muito legal que a gente pode utilizar com Salvador também. São Paulo não é uma cidade federal. Não, e Salvador, por exemplo, ou São Paulo. Se você perguntasse se São Paulo fosse uma pessoa, você quer deixar de ser capital dos paulistas para ser capital do Brasil? Não vou querer. Salvador, você quer deixar de ser capital dos baianos para ser capital do Brasil? Não. Rio de Janeiro, você quer deixar de ser capital dos fluminenses para ser capital do Brasil? É claro, que eu já sou.
Essa seria a É. resposta, digamos assim. Enfim. Imagina, a gente adora uma intervenção federal. Exato. Porque é normal, porque o Rio sempre foi nacional, foi federal mesmo. Então... Não, e vivemos dessa maneira, né? De intervenção em É. intervenção, enfim. De Bom, intervenção em intervenção se chega à degradação. Ou à desfusão, né? Espero que pois chegue, é. que chegue